Então, na aula passada, a gente falou da divergência do campo elétrico, não é verdade? Mas eu vou voltar um pouquinho antes e falar da lei de Coulomb, porque a lei de Coulomb ela é a base da eletrostática, né? Está tudo contido na lei de Coulomb, por incrível que pareça. Então, se você tem aqui uma distribuição de cargas, por exemplo, ρ de R', então você calcula o campo num ponto P, situado no raio vetor R, está aqui o ponto P, está aqui o cara que indexa os elementos de carga. Isso aqui então é um R menos R', e aqui o campo no ponto P é o campo elétrico. Nesse ponto você calcula como sendo 1 sobre 4π ε0 a integral de ρ de R' dv' sobre módulo de R menos R' ao quadrado. E tem um versor aí, não é verdade? Esse versor eu posso escrever, por exemplo, assim: R menos R' sobre o módulo de R menos R'. E se você colocar uma carga, por exemplo, de prova aqui, então você tem que a força sobre ela é igual a carga vezes o campo. Tá? Então aqui está escrito o seguinte: isso aqui é basicamente a lei de Coulomb mais o princípio da superposição. Isso é tudo, né? A eletrostática se resume aí. O que vem agora são refinamentos da teoria. Então na aula passada a gente calculou a divergência desse campo. Lembra disso? Calculando a divergência do campo E, o resultado disso era ρ de R dividido por ε0. Então, isso aqui a gente chama de lei de Gauss na sua versão diferencial. Na versão integral, nós temos que a integral numa superfície fechada de E ds é igual a carga dentro dessa superfície, a gente chama de Qint, né? Dividido por ε0. Então, o conteúdo desta lei, chamada lei de Gauss, é o mesmo conteúdo da lei de Coulomb, mais o princípio da superposição. Nós usamos isso aqui é uma lei geral, né? Ela não se aplica para certas condições, ela é geral. Agora, você utiliza a lei de Gauss para calcular o campo elétrico em algumas situações específicas, quando você tem uma simetria adequada. Lembra disso? Então a gente usou a lei de Gauss para calcular o campo de uma configuração do tipo fio infinito. Pode ser um cilindro infinito também, claro, né? Uma superfície plana infinita, uma esfera e assim por diante. Agora, fornecer a divergência do campo não é toda a informação. Isso aqui não é tudo. Se você lembra do teorema de Helmholtz, né? Para você definir um campo, você precisa dar duas informações mais um contorno, né? Você diz quanto vale a divergência, quanto vale o rotacional, e você também tem que dizer que o campo vai a zero quando você se afasta dessa região. Lá no infinito tem que ir a zero. Então vamos agora calcular o rotacional de E. Então a pergunta natural é: quem é o rotacional do campo elétrico numa situação de eletrostática? Quer dizer, está tudo parado, né? Não há dinâmica aí. Então eu vou partir da lei de Coulomb. A lei de Coulomb basicamente é essa expressão quando substituo E, né? Então eu vou pegar essa expressão aqui e calcular o rotacional de E. Então vou fazer isso. O rotacional do campo elétrico, então ela vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. E aí eu tenho o rotacional atuando na integral, né? A integral de ρ de R', dv',
E aqui eu vou escrever assim, vou escrever R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Tá bem? Então eu vou aplicar aquele operador nabla naquela integral. Uma pergunta importante. Esse operador está atuando em que variável? R ou R'? Em R. Né? Eu vou fazer variações em torno do ponto P. Não nas fontes, em torno do ponto P. Então, este cara aqui são derivadas que atuam na variável R. Então, eu vou inserir para dentro da integral, eu vou escrever assim, isso aqui é 1 sobre 4π y0, integral de ρ de R' dv', rotacional de R menos R' sobre o módulo de R menos R'. Então eu vou escrever o seguinte, em coordenadas cartesianas, este vetor então é R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Eu vou escrever então coordenadas cartesianas assim. Isso aqui é x menos x' na direção y, mais y menos y' na direção j, mais z menos z' na direção k, dividido por isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, elevado a 3 meios. Correto? Então, dividido por x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. A gente quer calcular o rotacional desse cara aqui. Tá bem, olha só, em coordenadas cartesianas, então, o rotacional de R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, eu vou construir um determinante e vou calcular esse determinante, tá? Então, as componentes do determinante são... Então tem aqui IJK. Aqui vão entrar as derivadas, não? Aqui entram as derivadas com respeito a x, com respeito a y e com respeito a z. E aqui vão entrar as componentes do vetor. Tá bom? Então aqui vai entrar x menos x' sobre... Olha só, para evitar escrever essa coisa grande, eu vou dizer que isso aí é R ao cubo. Pode ser? Mas lembre-se que R depende de x, de y e de z. Tá? Então aqui eu vou ter y menos y' sobre R3, z menos z' sobre R3. Onde R é a raiz quadrada desse cara aqui. Vamos calcular só a componente I, depois a gente conclui o resultado desse rotacional, né? Então a componente I deste rotacional, então é a derivada com respeito a Y. Vou colocar um colchetes aqui. De Z menos Z' sobre R3 menos a derivada com respeito a Z de Y menos Y' sobre R3. Confere? Bom, eu vou derivar essa quantidade com respeito a Y. Onde é que está o Y aqui? Está dentro do R.
Está aqui dentro, né? Então, me ajuda a fazer essa derivação. Então, isso aqui é igual a componente I como é que eu derivo em relação a YR3? Ou seja, essa quantidade toda aqui. Ou seja, eu tenho essa quantidade toda elevado a menos 3 meios lá em cima, né? Então, dita aí, como é que eu escrevo essa derivada? Menos 3 meios. Aí aqui vai ficar no denominador essa mesma quantidade elevado a 5 meios, não? Então vai aparecer um R a quinta embaixo. Um R a quinta. Falta ainda derivar o argumento da raiz, que seria 2 vezes y menos y'. Aqui eu tenho então 2 vezes y menos y'. Vezes essa quantidade aqui, né? Vezes z menos z'. Concorda? É isso. Menos, vou colocar aqui a continuação, a derivada com respeito a z. Segue a mesma regra, né? Então eu vou ter menos 3 meios, que com esse menos vira mais 3 meios. Aqui embaixo vai aparecer um R a quinta de novo. Só que agora eu vou derivar com respeito a z. Então o argumento aqui vai aparecer 2 vezes z menos z'. Então eu vou ter 2 vezes z menos z', que multiplica essa quantidade que é y menos y'. Isso dá exatamente zero. Né? Vem cá. Eu acho que é bastante claro que para as outras componentes vai acontecer a mesma coisa, não é verdade? Isso é natural, porque isso aqui é um campo central. O campo elétrico é um campo central, ele não tem rotacional. Né? Ele não tem rotacional. Lembra daquela história de um medidor de rotacional? Você olha campos e você vê se ali tem ou não tem rotacional? Se você vir como é que é esse campo, um campo central, que tem essa configuração, as linhas de campo são assim, por exemplo, por uma carga pontual. Se você colocar um objeto eletrizado ali em qualquer ponto, ele não vai girar. Não haverá torque. Correto? Não haverá torque, portanto, o rotacional dele é zero. A conclusão disso tudo, então, é dizer que o rotacional do campo elétrico gerado por cargas, porque existe campo elétrico gerado por variação de campo magnético. Não é esse campo que eu estou me referindo. Só campos gerados por cargas. Então isso aqui é igual a zero.